Bom dia a todos, bom dia a todas. Nós vamos fazer a nossa reunião, mas antes, como aqui nós estamos falando sobre a vida e também sobre o direito à vida e o direito dos negros, que em muitos momentos não são valorizados, não são respeitados, e nós vamos mostrar, através dessa peça teatral, algo que venha chamar a atenção de todos. Mas antes de chamar a peça teatral e fazer a abertura do nosso evento, eu quero aqui convidar a todas as autoridades e os convidados presentes para juntos tocarmos essa reunião e aqui fazer a composição da mesa. Quero chamar a defensora pública, coordenadora da Infância e da Juventude, doutora Letícia Ribeiro. Chamar a psicóloga e especialista em dependência química pela Universidade de Pesquisa em Álcool e Drogas da Universidade Federal de São Paulo e a nossa palestrante, senhora Sabrina Presman. Chamar também o nosso próximo palestrante, mestre em psicologia, doutor em ciência, doutor Jacques Bezerra. Representando a Superintendência de Projetos Estratégicos da Secretaria de Estado de Educação da SEDUC, senhor Anderson Barros Lincastre. Chamara também para compor a mesa a presidente do Parlamento Juvenil da 16ª edição, Júlia Conceição. E também chamar para estar conosco nesta mesa, médica, pediatra e herbiátria, doutora Cecília Retumba. Quero agora convidar o grupo teatral sobre heróis negros em virtude ao mês da consciência negra. Por favor. Sejam muito bem-vindos à Casa do Povo. Podem se acomodar, fiquem à vontade. Pode ficar aqui do meu lado. Fiquem à vontade. Tenham um ótimo dia. Em qualquer lugar, essa é a casa de vocês. Sejam bem-vindos à Casa do Povo. As narrativas que foram contadas aqui fizeram parte de um passado que por muito tempo foi silenciado. Porém, todos que fizeram parte dessa história, com certeza se sentiriam representados em seu legado, visto que eles iniciaram a luta pela igualdade, com suas vozes, com suas escritas, com seus saberes e principalmente com seus corpos. Muito prazer. Me chamo Almerinda Farias Gama.
E a primeira vez que estive aqui também foi para lutar. Foi exatamente ali, nessa terceira cadeira, onde com minha máquina de escrever, eu me tornei delegada classista, fazendo parte de uma plenária que, em sua maioria, era composta por homens brancos. Inclusive, eu fui a única mulher presente nas eleições da Assembleia Constituinte em 1934. E eu tive orgulho e a honra de ver mulheres tendo direito ao voto. Hoje, se uma mulher vota, ela caminha junto com as sufragistas, continuando a luta pelo direito das mulheres. Graças a essas lutas, leis e decretos foram sendo feitos para que o nosso povo tivesse voz. Aqui neste plenário, em 1951, a prática de racismo foi criminalizada pela primeira vez no Brasil. Foi um pequeno passo, mas um passo importantíssimo, depois de 3 séculos de escravidão. Por todo o país, nós vimos nossos irmãos e irmãs demonstrarem a força do nosso povo. Como em 1909, Nilo Peçanha se tornava o primeiro presidente negro da história do Brasil. Ele inaugurou a primeira escola técnica e assim se tornou o patrono das escolas de ensino técnico no Brasil. Ademar Ferreira da Silva foi o nosso primeiro medalhista olímpico do Brasil. Ele quebrou diversos recordes, inclusive o salto de 3 metros com um salto triplo. Carolina Maria de Jesus, escritora brasileira, preta, periférica, que em suas escritas denunciava a pobreza, a miséria e o racismo no Brasil. Juliano Moreira, pioneiro na psiquiatria moderna no Brasil e precursor na psicanálise no país. Ele combateu o racismo científico se tornando médico. Luiz Gama, advogado, libertou mais de 500 escravizados e fez da luta pela liberdade a sua principal causa, acabando com a monarquia do Brasil. Todos que foram citados aqui fizeram parte de uma história única, a história do combate à discriminação racial, seja ensinando, criando leis ou brigando pelo direito ao voto. Olhem em volta, na casa do povo. Eu repito, essa é a casa do povo. Não é somente um lugar de leis do passado. É palco de todas as lutas de hoje. Pois um dia, José do Patrocínio nos libertou das correntes. Timóteo pintou nossa dignidade. João Cândido gritou nosso basta. Antonieta nos armou com o seu saber. E Machado de Assis nos eternizou com a palavra. O legado deles não está em placas. Está em nosso passo firme, na nossa voz que não se cala e na coragem de cada um de vocês. Pois a coragem, ela sim foi a nossa abolição. E a consciência foi a nossa revolução. Viva a história de nossas heroínas e heróis. Viva a história do nosso povo! Muito bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Sim. Meu nome é Lucas Rezende, eu sou o diretor artístico dessa apresentação que vocês acabaram de ver. Eu gostaria de agradecer demais a equipe da Alerj, tá bem? Todos os funcionários da Alerj, a galera da equipe de corpo de bombeiro, equipe médica. Gostaria de agradecer também toda a equipe dos guias, são essas pessoas que estão com essas camisas azuis, que ajudaram a gente também no caminho. Dizer que esse mês é muito importante, né? O mês da consciência, né? Então, acho que é super importante a gente ter pessoas que nos representam aqui, né? Então, gostaria de agradecer demais aos personagens que estavam aqui hoje, dizer que esses personagens são dessa equipe, chamada Hiperativos, ok? Então, gostaria de receber os aplausos, deem os aplausos a eles mais uma vez, por favor.
Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao deputado Daniel Librelon, que abriu espaço, cedeu esse espaço para que a peça acontecesse. Você sabe do nosso carinho por você e do seu carinho pela cultura, então muito obrigada. Então agora a gente vai para o evento do deputado Daniel Librelon. Obrigada, gente. A apresentação dessa peça e a fala firme de todos que aqui me antecederam, você observa o quão triste é essa realidade. O preconceito ainda prevalece no trabalho, na escola, na família, em várias localidades. E a nossa missão como cidadão é mostrar que podemos sim somar na vida do próximo. Por isso, nós nos reunimos num lugar como esse, lugar de muitos debates, embates, ideias, lugar de representatividade, como foi aqui colocada a Casa do Povo. Mas não adianta ser uma Casa do Povo se o povo não tem voz. É necessário que para você falar, é necessário ouvir. E hoje não é difícil você observar a dificuldade que a sociedade ela tem em ouvir o próximo. Por isso, esse evento de hoje. Porque basta um silêncio, basta a depressão, basta a solidão, basta o sofrimento que a pessoa ela carrega dentro de si silenciosamente. Nós estamos no nosso segundo mandato e todas as bandeiras que nós sempre procuramos levantar aqui nesta casa, fora desta casa, nas comunidades, nos municípios, sempre foi e sempre será a bandeira da humanização. A humanização, eu vejo que é o melhor caminho de prevenir, de ajudar, de humanizar. Nós temos visto seres humanos desumanizados. Essa é a realidade. Como se o próximo não se importasse, como se o próximo não tivesse valor. Mas, enquanto nós estivermos aqui nesta casa, sendo a voz do povo e lutando pelo povo, nós vamos trazer a palavra humanização, tirando do papel e colocando na prática. Então, eu agradeço a Fernanda pela brilhante iniciativa de trazer esses jovens a esta casa, o mês da consciência negra, que na verdade é o que eu falava ali nos bastidores com os nossos convidados e também palestrantes, que não devemos apenas rotular a consciência ou um dia ou um mês específico de um fato. Muitas pessoas perguntaram por que esse evento do Basta não está sendo feito em setembro. Porque em setembro muito se fala no Basta, mas quando acaba o setembro não se fala mais. Como se só o mês de setembro tivesse a atenção voltada para uma coisa que está latente na família brasileira, na população, no ser humano. Então, o nosso objetivo hoje, eu não vou estender a minha fala, porque eu quero que os palestrantes, eles venham falar das experiências, dos direcionamentos, da importância desse momento. E eu quero aqui, já de antemão, agradecer a todos vocês que se dispuseram a estar nesse lugar. O trânsito hoje não está fácil, não foi fácil chegar aqui. As escolas que estão aqui presentes através dos alunos representando a Secretaria de Educação. Eu quero aqui agradecer a secretária Roberta,
por esta parceria, aos professores e doutores que aqui se fazem presente, ao nosso cônsul da Suécia que está aqui, da Suíça, perdão, prestigiando esse nosso evento, essa oportunidade de levar vida e falar sobre vida. E também agradecer a todos que nos acompanham através da TV Alerj. Para não furtar as palavras do nosso evento, de tão importância para que ele viesse a ser realizado, eu fiz um breve texto, eu gostaria de fazer uma leitura para que todos não venham apenas guardar nesse dia, mas levar para a vida tudo que nós vamos fazer aqui e procurar sempre ajudar o próximo, porque fazer o bem a alguém é fazer um bem a si mesmo. Esse assunto exige bastante sensibilidade, responsabilidade, acima de tudo, humanidade. A saúde mental é um direito de todos e deve ser tratada como prioridade nas políticas públicas. Precisamos garantir que cada pessoa, em qualquer lugar no nosso estado, tenha acesso à escuta e também ao acolhimento e tratamento adequado. Isso significa investir em redes de atenção psicossociais e também fortalecer o conhecimento e a capacitação dos profissionais em campanhas e ações permanentes de prevenção. Tão importante quanto políticas públicas e eficazes é a mudança de cultura. Precisamos aprender a falar sobre saúde mental com naturalidade, sem preconceito ou até mesmo julgamento. O silêncio e o estigma ainda são barreiras que afastam as pessoas da ajuda e que poderia salvar vidas. A prevenção começa nos gestos mais simples: ouvir, acolher, estar presente, tratar de forma humanizada. Às vezes, uma conversa sincera pode fazer toda a diferença na vida de alguém. E é por isso que ações como esta têm tanto valor. Elas nos lembram que a empatia é uma ferramenta poderosa de transformação de vida. Também é essencial divulgar os canais de apoio que temos disponíveis, como o Centro de Valorização à Vida, que oferece atendimento gratuito e sigiloso pelo número 188, todos os dias, a qualquer hora. Nenhuma pessoa deve se sentir sozinha diante da dor. A ação do Basta, essa reunião que nós realizamos hoje, é um chamado à sociedade. Basta de silêncio, basta de indiferença, basta de perder vidas por falta de escuta e de acolhimento. Que este evento inspire novos compromissos e fortaleça a rede de cuidado a todos nós que podemos construir juntos. Nas escolas, nas famílias, nos serviços públicos e nas nossas comunidades. Cuidar da saúde mental é cuidar da vida. E este é o dever que deve unir a todos nós, governo, sociedade civil e cidadãos, em uma só voz de empatia, sociedade, esperança e humanização. Obrigado a todos. Bom dia. Cadê? Abra ali o microfone da Ana. Fala aí, por favor. Pode falar. Alô, está funcionando agora, né? Sim. Então tá bom. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Eu sou Ana Paula Guiar, assessora do deputado Daniel Librelon, e hoje serei a mediadora aqui desse evento. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui. E aí começar os agradecimentos pelas escolas e agradecendo aqui o Anderson, que está ali, né, Anderson? Está me vendo? Eu quero agradecer a todos os alunos. O Anderson está aqui representando a Cristina, que é a superintendente, né, de assuntos estratégicos da SEDUC. A gente está com uma parceria muito boa com a SEDUC, né, o mandato do deputado Daniel Librelon. E aí eu quero agradecer o Colégio Estadual Herbert de Souza, que as meninas estão aqui. Quero agradecer
o Colégio Estadual Pernambuco, do diretor Stephen. Acertei? Muito bem. Quero agradecer o Colégio Amaro Cavalcante e a professora Marília. Quero agradecer o Colégio Arthur Sendas, o Ayrton Senna da Silva e o Colégio Júlia Kubitschek. A todos eu peço uma salva de palmas. Quero agradecer aqui o nosso querido cônsul da Suíça, que a gente já teve a oportunidade de encontrar em outros eventos. Não vou falar seu nome, né? Porque eu vou virar meme. Mas o deputado arriscou ali, acho que acertou, foi melhor do que eu, né? Em falar o nome. É um querido, sempre atencioso, sempre aberto ao diálogo. Então, a gente agradece mais uma vez aqui a sua presença, tá bom? Quero agradecer a Késia Tebet, que está aqui também, que é da chefe da Divisão de Apoio e Acompanhamento ao Educando, o professor Francisco Passos Godoy, a Gláucia, cadê a Gláucia? Gláucia, que tem um projeto maravilhoso, uma associação angolana, são representantes da comunidade angolana no Rio. Cadê as crianças da comunidade da Angola? Uma salva de palmas para as crianças. Muito bem. Da próxima vez, eles podem vir fazer uma apresentação de dança para a gente, né, Glaucio? O Blazer, né, que não está aqui, mas está retornando. Quero agradecer também, deixa eu ver aqui, que é bastante gente. Ao senhor Douglas Gonzaga, do Projeto Help. Cadê o Douglas? Douglas, obrigado pela sua vinda, pela parceria. A Andréia da Silva Pereira, cadê a Andréia? Está aí? Não, né? Não chegou. A professora Liane, cadê a professora Liane? Uma querida também, coordenadora do curso de Direito da Unisignorelli. O vereador Marco Antônio Lopes, do município de Aperibé, seja bem-vindo. O senhor Carlos César Júnior, chefe de gabinete do vereador Jorge Maclin, de Bom Jardim. Está aqui também? Seja bem-vindo. Deixa eu ver. Vereador João, do Amazonas, por favor, uma salva de palmas. Veio de longe, né? Seja bem-vindo. E quero aqui saudar a mesa, as meninas da doutora Letícia, que eu também não vou arriscar falar o nome do meio, né? Letícia Kirchhoff, acertei? Ribeiro, defensora pública, ela vai falar mais do trabalho dela. Doutora Cecília, nossa pediatra e herbiatra. O Jaques, psicólogo. Sabrina, que a gente já conhece. O Anderson, como eu já falei. E a nossa querida presidente do Parlamento Juvenil, da 16ª edição. Cadê a palma, seu nosso presidente? Ela chegou? Só fazer uma pontuação, Ana. Eu estava falando ali com a defensora sobre o Parlamento Juvenil e muitas pessoas desconhecem desse projeto. O Parlamento Juvenil, ele é um projeto que a Casa tem há mais de 20 anos, que dá oportunidade para os jovens de 14 a 17 anos, do primeiro e do segundo ano, a concorrer uma semana, se tornando um parlamentar juvenil aqui nesta casa. Então, nós já estamos na coordenação da 3ª edição, no ano que vem partindo para a 4ª edição. E aqui nós temos a presidente da última edição, negra, e representou o Parlamento Juvenil na Semana Parlamentar Juvenil com maestria, com a qualidade, com pulso, com liderança. E hoje, mais do que nunca, uma oportunidade especial de estar conosco na mesa. Cadê os parlamentares juvenis que se faz presente? Fica de pé aí, cadê vocês? Aí, ó. Muito bem.
Quem é da 16ª edição? Quem é da 15ª? Tá bom. Quem é da 14ª? Não vê ninguém. Pode sentar, fica à vontade. E eles, nessa Semana Parlamentar Juvenil, eles acompanham o processo da casa, de um parlamentar, participando da CCJ, discutindo o projeto, apresentando o projeto, defendendo o seu projeto, porque eles preparam os seus projetos e apresentam os seus projetos, e no último dia da Semana Parlamentar Juvenil, 5 projetos são votados. E dos 5 projetos, o vencedor, eu como coordenador e gestor, trago para o meu mandato e eu apresento em representatividade do Parlamento Juvenil. E nós já tivemos mais de 5 projetos aprovados, criados por jovens e adolescentes que compõem toda esta frente juvenil parlamentar do nosso Estado. Então, muito obrigado pela vinda de vocês. Eu sei que alguns aqui vieram do interior e que acompanham de perto ainda o Parlamento, e eu fico feliz em saber que vocês estão aqui acompanhando um tema, um assunto tão importante que envolve jovens, e é importante vocês, como parlamentares juvenis, trazer também esse fortalecimento. Pode voltar, Ana. Desculpa aí, viu? Tá, eu te perdoo. Vamos lá. Quero agradecer a Amanda Rosa e a Márcia, que são do gabinete da vereadora Tânia Bastos, e também a Alana, que veio representando o projeto Torre Verde da Rocinha, que é um projeto também que o mandato do deputado tem proximidade e está apoiando. Sem mais delongas, vamos começar, né? Quem for chegando, a gente vai agradecendo. Eu peço às nossas lindas pessoas que estão nos dispositivos que façam a sua apresentação breve do trabalho que exerce, para a gente poder escutar aí a palestra maravilhosa, tanto do Jars quanto da Sabrina, que eu já conheço. E já quero dizer para vocês o seguinte: a gente aqui está em maioria de jovens, né? Sim. Então, vocês vão ter dúvidas e perguntas, podem fazer, tá bom? É o momento de vocês tirarem dúvidas, não tenham vergonha, não fiquem receiosos de querer perguntar alguma coisa para os psicólogos, mas se ficar com receio, pode perguntar após o evento, tá bom? Então, Deixa eu quebrar quero... o protocolo novamente, Ana. Deixa eu quebrar o protocolo. O vídeo que nós... Ah, é verdade. Deixa eu colocar o vídeo primeiro, Isso. antes deles Exatamente. se pronunciarem. Na verdade, eu que quebrei o protocolo, né? Então tá bom. Pessoal, então vamos ver o vídeo, né? Por favor. Vídeo institucional. Eu achava que para tirar a dor de dentro, eu precisava machucar por fora. Eu tive uma infância feliz, onde eu tinha a figura de um pai, de uma mãe. Só que com o passar do tempo, a gente foi descobrindo situações de abuso dentro da família. E foi onde o meu chão se abriu, porque além de descobrir essas situações de abuso, eu também pude identificar que eu tinha sido uma vítima. E ali foi quando a dor dentro de mim, ela cresceu, né? Na verdade, ela passou a existir, porque antes eu não tinha dor. Mas foi quando cresceu dentro de mim uma dor muito grande. E foi quando veio junto com essa dor a depressão e a ansiedade. Eu me vi perdida. E eu fazia de tudo para aquela dor passar, mas eu não conseguia. E foi quando eu recorri à automutilação como uma forma de esquecer aquele sofrimento que tinha dentro de mim. Eu achava que, cortando meu corpo, eu conseguia fazer aquela dor que estava dentro de mim passar. Por alguns minutos passava, mas depois ela voltava muito pior do que eu sentia antes. E no momento que eu percebi, né, que aquilo que eu estava fazendo não estava me trazendo resultados, eu entendi que eu precisava encontrar outra forma. A taxa de suicídio entre os jovens no Brasil cresceu anualmente 6% nos últimos anos. E essa é a terceira causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. E foi quando eu decidi pedir ajuda. E aí eu encontrei um projeto de apoio emocional e eu encontrei uma pessoa que acreditou em mim de verdade, que ela me ajudou sem me julgar. Através desse projeto de apoio emocional, eu entendi que eu não tinha como voltar no meu passado e deixar de passar por todas as situações de dores que eu passei. Mas eu poderia sim ter uma vida de superação independente do que eu vivi no meu passado. Através desse projeto eu consegui superar toda a dor. Hoje eu não preciso mais me mutilar, porque eu consegui de fato vencer a depressão e a ansiedade.
Então, vamos lá. Antes, eu quero agradecer aqui o professor Paulo Giovanni, da Diretoria Pedagógica Metropolitana 6, parceiro nosso também, muito obrigada. Então, vamos passar aqui para o dispositivo. Vamos começar, então, pela doutora Cecília, fazer uma breve apresentação do seu trabalho. Ela que caiu aqui de paraquedas, né, do dispositivo hoje. Eu falei, apareceu aqui uma médica, pediatra e biatra, a gente não podia deixar de passar essa oportunidade, né, doutora Letícia? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Eu sou Cecília Retumba. Eu sou médica pediatra. Minha especialização é medicina de adolescente, né, que é esse nome ebiatria, que muita gente não conhece. E eu sou da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, do Departamento de Adolescência. Então, um dos nossos trabalhos dentro da sociedade é a capacitação dos profissionais que estão ali na linha de frente com os jovens, né? Muitas vezes os pediatras, que não têm a formação em adolescentes, mas a gente trabalha muito com essa questão da autolesão. No vídeo até ela fala de automutilação, mas tem uma diferença, né? A autolesão é essa do cutting mesmo, que a gente fala. A automutilação seria tirar uma parte do corpo, como se fosse Van Gogh, que é um pintor, que tirou a própria orelha num surto. Então, as autolesões, elas são um pedido de ajuda. E muita gente que está em contato com os jovens, eles acham às vezes que isso é frescura, banalizam aquilo como se aquilo fosse moda. Ah, está na moda na escola do meu filho. Quando, na verdade, é um pedido de ajuda para um sofrimento interno. Então, a gente tenta capacitar não só os profissionais de saúde, mas muito o ideal que a gente fala é com a saúde escolar também, é dentro dos profissionais de educação que são a primeira linha de frente em atendimento das crianças e dos jovens. Então, é um assunto que tem que ser levado para toda a sociedade. Obrigada. Tá, a gente vai ter oportunidade de falar mais durante o evento, né? E agora, a doutora Letícia. Bom dia a todos. Eu sou Letícia, eu sou defensora pública e hoje eu sou coordenadora da Infância e Juventude da Defensoria. Sempre quando eu sou chamada para falar, eu falo o artigo 227 da Constituição. Como hoje aqui a gente tem muito adolescente, o artigo 227 para a gente que cuida da infância e juventude é como se fosse uma carteirada, é um coringa, porque a nossa Constituição estabelece que é responsabilidade do Estado, da sociedade e da família a prioridade absoluta na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, é muito importante esse evento hoje, de nós estarmos aqui discutindo esse tema tão relevante, porque nós precisamos dar prioridade a esse tema em relação aos nossos adolescentes. Como passou no vídeo, houve um crescimento absurdo no número de autolesões, e principalmente suicídio nessa faixa etária. E eventos como esse são muito importantes para a gente conseguir que políticas públicas sejam voltadas para esse público. Então, eu queria botar a Defensoria à disposição de vocês. O problema é que quando uma questão dessa chega no judiciário, o pior já aconteceu. Então, o mais importante é a prevenção, é esse cuidado. E colocando a Defensoria à disposição dos adolescentes, se vocês precisarem, é um número 129, para qualquer demanda que vocês tenham, podem divulgar. E hoje eu quero mais escutar do que falar. E escutar vocês também, porque eu acho que para fazer políticas públicas, como eu sempre falo, para adolescente, vocês têm que ser os protagonistas, porque só com o poder de fala de vocês que as políticas públicas serão feitas de uma maneira mais eficaz. Obrigada e bom dia a todos. Muito obrigada. Doutor Jacques. Vai falar mais depois, né? Só sua breve apresentação, tá bom? Agradeço. Boa tarde, bom dia a vocês. Agradeço o deputado Daniel Librelon pelo convite, Ana Paula. Saúdo a mesa, as presentes e as crianças que estão aqui, em especial, acredito, né, que todo esse nosso encontro é muito voltado, é muito para vocês, crianças, pré-adolescentes e adolescentes, em especial.
E, nesse momento, eu sou psicólogo clínico. Eu trabalho, basicamente, voltado muito com pessoas que têm dependência química e ou comportamental, no consultório privado, em clínica, no modelo hospital-dia. Vamos, mais à frente, falar um pouco sobre isso. Mas, neste momento, permita-me, eu preciso, de uma forma muito afetuosa, afetiva e histórica, agradecer e saudar o teatro, a nós hoje aqui apresentado, a todos os atores, atrizes, direção técnica, equipe de apoio, porque isso me trouxe à memória uma figura nossa histórica fundamental, que é Abdi Nascimento. O Abdi Nascimento, que anos 40, em 44, criou o Teatro Experimental do Negro, que trouxe para o Brasil toda a dramaturgia negra, esse Teatro Experimental do Negro, que nos apresentou, nos presenteou com Ruth de Souza, com Léa Garcia, com Zeni Pereira e tantos outros magistrais atores e atrizes negros e negras, pretos e pretas. E toda essa dimensão humana, deputado, como bem disse na sua fala, tem toda uma profunda conexão com o nosso tema de hoje. Então, eu saúdo essa consciência negra, essa história negra, nessa Casa do Povo. Agradeço. Muito obrigada, doutor Jacques. Eu passo agora a palavra para uma apresentação breve da doutora Sabrina. Bom dia a todos. Agradeço o convite e a honra de estar aqui. Muito obrigado, deputado. Ana, que é sempre muito gentil. Saúdo os meus colegas da mesa. E já eu volto falando um pouco mais da minha trajetória. Eu sou psicóloga. Trabalho com crianças e adolescentes a partir de 11 anos, adultos e idosos, todas as faixas etárias com transtorno psiquiátrico. Então, casos de tentativa de suicídio, depressão, automutilação, transtorno alimentar. E eu acabo pegando muitos casos em que a gente não conseguiu prevenir ou não conseguiu estancar a situação e ele chega a precisar de uma internação. Então, muitas vezes é uma realidade, né, já bem avançada, e a ideia é a gente poder conversar um pouquinho sobre como cada passo que cada um de nós pode dar pode evitar um desfecho fatal. Eu também acho que, além de toda a trajetória profissional, acho que uma das coisas que mais me habilita a estar aqui discutindo esse assunto é que eu sou mãe de 2 adolescentes, então vivo isso no meu trabalho, vivo isso na minha casa também, no meu entorno, com os amigos dos meus filhos e no dia a dia. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e já vocês vão descobrir que eu sou a maior tagarela do universo quando a gente vai falando de assuntos que tocam tanto a nossa alma. Então, muito obrigado, bom dia. Passo agora a palavra para o querido professor Anderson. Bom dia a todos e todas. Primeiro, agradecer ao deputado e Ana Paula pelo convite. Eu estou aqui representando Maria Cristina Silveira, que é nossa superintendente de projetos estratégicos, mas fico muito feliz com o convite que ela me fez para vir representá-la. Eu sou professor da rede estadual, eu estou há 44 anos no magistério, e acompanhar, dentre todos os atores que estão presentes aqui nesse cenário, diversos profissionais, alunos, né? Acompanhar nesses últimos 40 anos a evolução que a escola trouxe para nós em função de uma escola mais democrática, que participa dos projetos e dos processos da sociedade e ouve os seus alunos. Tem vários alunos aqui à minha frente sentados, e estar com vocês aqui é muito, muito legal, muito bacana. Por quê? Porque professor não é só aquele que ensina, é aquele que aprende com seus alunos. E sem ouvir vocês, a gente não consegue aprender tanto, porque eu não nasci sabendo, né? Eu estava sentado há pouco tempo, modo de dizer, né?
Eu estava sentado há pouco tempo lá, numa mesa com um aluno, e alguém me ouviu e eu estou aqui hoje. Depois de uma carreira com todas as funções que eu já tive dentro da escola, e agora estou na sede da Secretaria de Educação. Então, muito obrigado por estar aqui com vocês. Parabéns a todos que estão se colocando, se posicionando. Temos que defender todo e qualquer tipo de expressão que é válida dentro da sociedade, e todos os atores têm o seu direito a exercer o papel de cada um do jeito que ele é e ser respeitado, que é a palavra principal, né? Respeito. Escola que tem respeito vai muito mais longe do que aquela que não ouve seus alunos e a sociedade. Obrigado. Obrigada, professor Anderson. Agora passo com muita alegria e satisfação a palavra para essa linda menina, presidente do Parlamento Juvenil da 16ª edição. Palavra toda sua. Júlia. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer aos membros componentes dessa mesa, a todos presentes aqui. Primeiramente, também quero agradecer a pessoa do deputado por ter nos dado a oportunidade de estar aqui e discutir sobre um tema tão importante que eu acho que afeta a vida de todos nós adolescentes e jovens, que é a valorização da vida. E no parlamento, né, a gente tem um momento de conversa com o deputado, onde ele fala justamente sobre isso com a gente. Então, eu acho de extrema importância a gente estar presente aqui para podermos discutir sobre algo que nos afeta todo dia. Discutir sobre o sentimento que muitas das vezes muitos sentem, é a solidão, um sentimento de não sentirem ser vistos. Então, eu creio que vai ser um momento de muito aprendizado para todos nós aqui. Agradeço mais uma vez. Obrigada, tá? Por você estar aqui, por todos os PJs, para quem não está, mas como PJ também, tá bom? Sempre tem um lugar de carinho para vocês aqui no mandato do deputado. Posso começar agora? Podemos? Com os palestrantes? Não existe ex-PJ. Uma vez PJ? Eu fiz de propósito, porque eu sabia que ele ia falar isso. Entendeu? A gente combinou. Eu quero passar a palavra para a doutora Sabrina Presma. Nós estivemos num evento lá em Niterói, né, que era para acabar meio-dia, acabou 5 horas da tarde. Mentira. Acabou 1 hora, né? Foi muito bom, por isso que eu falei para vocês, se tiverem dúvidas, pergunta para ela e para o Dr. Jacques também, porque o tema é muito interessante. E a gente aqui hoje vai poder junto aprender muita coisa, tá bom? Sabrina, palavra toda sua. Obrigada, Ana. Então, há não muito tempo atrás, se pensava muito que a gente não deveria trazer temas, né, e falar sobre suicídio, sobre automutilação. Tinha uma ideia em que as pessoas falavam, se você falar sobre isso, você vai dar ideia, você vai ensinar como faz. Então, assim, se jogava tudo para debaixo do tapete, né? E tinha-se um consenso que o falar ele podia ser maléfico, né? Ele podia trazer mais coisa ruim do que coisas positivas. Durante muito tempo, a gente teve essa postura, né, nos meios de comunicação, nas escolas, e era um tabu, né? Assim, as pessoas nem contavam muito quando era uma morte por suicídio, né? Assim, dava outros motivos. Existem religiões, inclusive, que o próprio enterro da pessoa que se suicida é feito de uma forma diferente, né? Até que o tapete ficou tão cheio de coisa embaixo que foi impossível esconder, né? Porque não falar não resolveu, não sumiu, não tinha uma vara de condão que falava assim, vamos tirar esse tema. Não adiantou, não falar continuou trazendo, né, várias situações em que as pessoas faziam tentativas de suicídio, deprimiam, se automutilavam. E nos últimos anos, a gente começou a mudar de postura,
Porque, na verdade, quando você não fala, você aumenta o tabu e a solidão de quem sente, que acaba se sentindo sozinho, que acha que é maluco, que só ele que passa por isso, né? E se a gente for pensar nas outras áreas de saúde, por exemplo, o que melhorou muito o tratamento do câncer? Quando a gente começou a poder falar sobre o que é, desmistificar, né, falar que não era necessariamente uma sentença de morte, que se você fizesse, por exemplo, no câncer de mama, o autoexame, ensinar as pessoas a como reconhecerem e como buscarem ajuda, isso aumentou muito a vida, né, das pessoas que adoeceram com alguma questão de câncer. Então, por que na saúde mental a gente tem que esconder? Né? Assim, por que a gente consegue ver uma doença, né? Ninguém fala assim, puxa, fulano está com câncer, tá de sacanagem, né? Olha, isso é falta de vergonha na cara, né? E quando a gente muitas vezes vê alguém deprimido, que não está conseguindo, está funcionando no dia a dia, a gente tem uma outra postura de julgamento, né? Então, é muito importante que a gente esteja aqui hoje, sim, falando para jovens. Não é um tema leve, né? A gente não vai falar, né, só de coisas positivas, mas eu acho que, no final das contas, fazer prevenção de depressão, de automutilação, de suicídio, é sim falar sobre a vida, é sobre lutar pela vida, é sobre a gente se permitir aceitar os nossos sentimentos e o que está acontecendo e aprender a falar sobre isso. Então, é fundamental o passo que a gente está tendo aqui e os passos que vão vir a partir daqui, né? Se a gente for olhar conceitualmente, né, assim, vamos pensar o que é uma depressão. Depressão é igual a estar triste, né? Assim, tristeza é normal, todos nós vamos passar por momentos de tristeza na vida. A depressão, ela é, além da tristeza eventual, de uma questão pontual, ela é um transtorno, né, com sinais e sintomas que aquela pessoa tem. Ela tem que ter algum período, e não é especificamente só com tristeza, ela tem uma alteração no sono, no apetite, no funcionamento dela, no funcionamento cognitivo. Muitas vezes a expressão da depressão vem com uma irritabilidade maior, mas no fundo, essa pessoa, quando está deprimida, ela perde um pouco a capacidade de experimentar prazer. Assim, né? Coisas que eu gostava antes, eu gostava de ir ao cinema, eu gostava de passear, eu gostava de ver tal programa na televisão. Hoje eu falo, tanto faz, aí não estou com vontade. E a sensação, muitas vezes, é assim, como se você estivesse num barco e tem uma âncora que é invisível, você não consegue ver o que está te segurando, mas você está ali tentando remar, mas não sai do lugar. Você vê os outros barquinhos passando por você, você sabe aonde você quer chegar, mas você faz força, você faz uma força 10 vezes maior do que normalmente uma pessoa que não está passando por isso faria, mas não consegue sair do lugar. E isso é extremamente frustrante, né? Isso acaba virando um ciclo, né? Você não consegue se mexer, você tenta, você faz um esforço enorme, mas mesmo assim, você não consegue sair, né, daquele lugar. E o que acontece? Você acaba se sentindo pior, mais frustrado, a sua autoestima fica pior ainda e você acaba ficando mais deprimido. O que as pessoas no entorno acabam fazendo, né? Às vezes elas não percebem, às vezes elas percebem ou você fala e elas falam, olha, assim, sabe o que eu ouço muito? Uma depressão é falta de roupa para lavar, um tanque para esfregar. Já ouviram isso? Né? Assim, olha só, mas está um dia tão bonito lá fora, olha o sol, né? Vai lá para fora. Você já está concordando, né? Assim, levanta, vai aproveitar o dia. Gente, vocês já falaram para um asmático
que está tendo uma crise de falta de ar. Aí você fala assim, nossa, olha quanto ar à sua volta, basta você respirar, né? Respira. Não, a gente vai lá, entende que é uma doença, pega uma bombinha, chama um médico, fica desesperado e acha que aquela pessoa pode morrer de falta de ar. Mas quando é uma questão psiquiátrica, a gente fala, pô, deixa de frescura, né? Assim, isso é falta de fé, é falta de Deus no coração, né? Assim, a gente julga o outro e não acolhe, né? Então, a primeira questão aí, quando a gente fala de depressão, existem várias formas em que a depressão se manifesta, tá? Às vezes a gente acha que o deprimido é só aquele que não levanta da cama, que não está conseguindo tomar banho. Esse é um tipo de depressão, uma depressão maior. Mas você tem depressão leve, você tem depressão moderada, que também acomete a capacidade da pessoa funcionar, sentir prazer, né? Tá ali trocando com seus pares e na escola também se desempenhando e tudo mais. E tem uma depressão que a gente até fala que é uma depressão funcional. Aquela pessoa que funciona, ela vai, ela levanta porque ela tem que levantar, ela trabalha porque ela tem que trabalhar, ela come porque ela tem que comer, mas ela está esvaziada, ela não tem prazer. E esse é um tipo de depressão muito cruel com quem sente, porque quem olha fora fala, pô, mas você está ótimo, você está funcionando, você está fazendo as coisas, mas no fim do dia só ele sabe o que ele sente, né? Então, perpassando aí os nossos três, assim, depressão tem muito a ver com isso, é uma nuvem cinza em cima de você, é como se você tivesse um óculos que distorce a realidade. Então, seu pensamento, ele todo vira para coisas negativas. Enquanto você olharia e falaria assim, nossa, que legal, né? Esse evento aqui, poxa, uma super oportunidade de estar junto. Uma pessoa deprimida, ao invés de olhar o lado positivo, ela olha o negativo. Mas ela não faz de propósito. Ela faz porque o funcionamento do cérebro é modificado pela doença. Então, ela não tem, às vezes você fala, poxa, mas a pessoa baixo astral só traz a coisa negativa, e a gente também critica, mas muitas vezes ela não consegue enxergar o outro lado. Se a gente for para outro tema ali que a gente fala um pouco de depressão, automutilação, né? O vídeo foi bastante didático ali, trazendo, né, muitas vezes as pessoas falam, mas eu não consigo entender, Sabrina, como é que as pessoas fazem isso com ela mesma? Como é que ela se machuca? Como é que ela se corta? Então, vamos pensar assim, o conceito de automutilação, né? Automutilação é você se machucar sem a intenção de tirar a sua vida, tá? Então, não é eu me machuquei porque eu queria desviver, eu me machuquei porque está doendo tanto, eu estou tão angustiada, eu estou tão sofrida e eu não sei lidar com aquilo que eu estou sentindo. E, assim, é uma dor tão subjetiva, a gente falar do que é angústia, né? O que é se sentir mal? Não é algo que a gente consiga diagnosticar, que a gente veja no exame de sangue, né? Que eu tenho um gesso na minha perna para tratar. É uma coisa interna, que a gente se questiona se é real, se não é real. Então, quando eu me machuco fisicamente, eu desloco a minha dor, né, da angústia para uma dor física, né? E aquela dor física a gente está mais acostumado a lidar. E pode ser, sim, como no caso, né, da menina do vídeo, que é uma das formas mais comuns com corte, mas, assim, existe gente que se belisca, existe gente que se morde, tem gente que se queima, tem gente que arranca os cabelos, né? Tem vários subtipos, né? Tem gente que bate a cabeça na parede, que é super difícil de você controlar. Mas, gente, ao invés da gente olhar e falar assim, nossa, mas como fulano faz isso com ela mesmo? A gente tem que olhar e falar, nossa, que sofrimento, que dor tão grande está essa pessoa, que ela precisa botar a cabeça, né, dar uma cabeçada para poder parar de doer, porque ela vai ter uma outra dor para se focar. Então, normalmente, uma pessoa que acaba indo para um comportamento de automutilação,
que é bastante silencioso, demora para a gente pegar, normalmente a pessoa tem vergonha, quando é corte, usa manga comprida, calça, esconde, né, mesmo no verão, ou começa com a régua ali só, né, até ir evoluindo, a gente está falando de uma angústia tão grande e de uma inabilidade de poder falar sobre os seus sentimentos. Eu não consigo identificar o que eu estou sentindo e falar para o outro, né? E muito do trabalho de prevenção tem a ver com a habilidade que a gente tem que desenvolver de aprender a se autoconhecer, a nomear as nossas emoções e criar ferramentas para expressar ela de uma forma funcional. Porque nada mais é do que eu não conseguir botar para fora uma dor grande que eu estou tendo, né? E eu acabo usando um artifício de me machucar para a dor virar física, ela é mais concreta, tem menos julgamento, é ok, né? Quantos de vocês falaram no último mês, eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com dor de barriga, eu hoje não estou me sentindo bem, né? Eu estou com dor no joelho, eu estou com dor muscular porque eu malhei. Isso é algum problema da gente dizer? Não, a gente fala, sentou do meu lado, eu falo, desculpa, não estou uma boa companhia, porque eu estou com uma dor de cabeça hoje, né? A gente até às vezes divide demais, né? Falar, dá licença, minha barriga não está boa, vou ter que ir toda hora no banheiro. Mas a gente... quantos de vocês no último mês falou, eu estou me sentindo triste e não tive vontade de levantar da cama. Eu estou extremamente angustiado. O quanto que a gente consegue falar de doenças clínicas, mas não consegue falar, né, das nossas emoções de uma forma mais assertiva. Então, a automutilação, ela vem muito daí, né, da inabilidade de conseguir identificar e nomear as minhas emoções. E o terceiro, ali, em relação ao suicídio, muitas vezes as tentativas de suicídio, elas não são necessariamente porque a pessoa quer morrer, é porque a pessoa não está vendo uma luz no fim do túnel de não sofrer mais. Então, assim, é uma dor e uma desesperança que, às vezes, ela fala, eu só não quero mais sentir, não quero mais doer, né? E se a gente for pensar, gente, é muito difícil, e a gente não foi, historicamente, não é criado para dizer, para aprender a falar sobre as nossas emoções. Assim, vou dizer uma coisa bem simples que todo mundo deve ter passado, né? Assim, a criança caiu, bateu o joelho, mamãe levanta e faz o quê? Sacode e fala assim, não foi nada não doeu. Já ouviram uma situação dessa? Não doeu nada não. Gente, doeu. A menina ralou o joelho, está doendo. Por que a gente ensina as nossas crianças a engolir, né? Eu tenho que dizer assim, amor, puxa, eu sei que está doendo, eu imagino o quanto esteja difícil para você, mas eu estou aqui com você até passar, eu não vou te deixar, ou vamos achar um remédio para a gente poder lidar com isso. A gente não tem que negar o que a gente sente para que a pessoa, né, mas se eu falar que não doeu, ela não vai fazer um escândalo, ou ela não vai sentir dor. Gente, não adianta você falar o que for, ela vai sentir dor, ela só vai aprender que quando ela sente dor, ela não pode falar sobre isso, que ela não tem a sua parceria para resolver, porque você vai minimizar a dor dela. E muito no dia a dia é o que acaba que a gente faz sem querer, né? Quando alguém está sofrendo do nosso lado, ou a gente tenta resolver, ou a gente diz, levanta, bota uma roupa, pô, você não tem problema de verdade, não tem um boleto para pagar, né? Assim, você vai ver, tem pessoas que têm problemas piores do que você. Então, muitas vezes, a gente acaba não conseguindo escutar ativamente, mesmo que a gente tenha a melhor das intenções, né? E meu tempo está acabando, eu vou entrar só numa última, assim, pensamento da gente ter junto, assim, hoje em dia, a gente... Por que a depressão e as taxas de suicídio vêm aumentando nessa população, né? As coisas mudaram, né? A adolescência é um período de risco enorme, porque o cérebro ainda está desenvolvendo. Primeiro desenvolve a parte emocional, então o adolescente é muito intenso, mas a racional não veio ainda junto, ela demora a vir,
né? Então, ele é muito intenso, é uma explosão de hormônio, é uma necessidade de pertencimento, de busca de identidade. E a gente vive num mundo agora, né, das redes sociais, da comparação, de que o que a gente vê é editado e a vida real no offline não tem filtro, né? Então, ontem à noite eu me surpreendi. Até semana passada, Ivete estava com o Shawn Mendes vivendo uma vida, né, de passeios, barcos, etc. E ontem à noite ela anunciou que se separou, depois de 17 anos de casado. Um dia anterior, ela estava muito feliz. E aí, ontem ela já disse, deu uma declaração dizendo: eu mereço ser feliz, não tenho que me submeter a coisas que não me fazem feliz. Mas quem olha de fora vê uma vida perfeita. E a gente vê o tempo todo e se compara e se cobra numa realidade que é impossível. E, em geral, a gente acaba se frustrando e pouco espaço tem para que a gente consiga expressar, né? Então, a gente acaba indo para um mundo muito acelerado, em que a gente tem que produzir, tem que funcionar, e muitas vezes a gente acaba desregulando e não entendendo que isso é algo que precisa ser visto e tratado. Então, a gente vai dar uma rodada, já que você vai falar, depois eu sei que a gente também vai debater aí com o deputado, mas a ideia é que a gente possa criar, quando a gente fala de prevenção, óbvio que essa parte aqui, ela é muito importante, educação, né, a psicoeducação para a gente entender o que é cada diagnóstico, como é que eu identifico, como é que eu ajudo, mas mais do que isso, é muito do que está sendo feito aqui, o projeto, né, que dá sentido a vocês de estarem buscando espaços, né, para estar junto, a gente conseguir aprender a ter a nossa voz, a gente conseguir ter senso de propósito e de vida. Assim, quando a gente fala até também de prevenção de droga, prevenção de doença psiquiátrica, não é só sobre a doença, é sobre a gente também buscar espaços de treinar as habilidades para uma vida mais plena, né? E poder normalizar, gente, assim como quebrei o braço, ninguém vai falar, fica aí que passa, né? Você manda a pessoa para o hospital. Então, assim, buscar ajuda é fundamental, né? Assim, e vou dizer, a maior parte das pessoas, 84% dos brasileiros já tiveram uma crise de ansiedade ou depressão na vida. Então, assim, quem se sente sozinho, eu vou dizer, se sente alguma coisa disso, de sintoma de depressão, de ansiedade, de ideação suicida, eu vou dizer que, infelizmente, nós somos a maioria, né? Não é a minoria, né? Não está sozinho, né? A gente tem aí quase um estádio do Maracanã inteiro cheio de pessoas que estão se sentindo sozinhas, porque a gente ainda não construiu, na nossa sociedade como um todo, um espaço para que a gente divida, como a gente já tem, né, em vários outros diagnósticos. Mas vou passar para a Ana para seguir e depois a gente... Isso. Vamos lá? Bom, obrigada. E aí eu quero falar aqui uma coisa para vocês. A Sabrina perguntou e ninguém respondeu. Depressão é igual estar triste? Sim ou não? Não? É diferente? Então tá bom. Alguém aqui conhece ou tem na família alguém que esteja com depressão? Levanta a mão. Não fiquem acanhados. Tem? Professor Dr. Jacques, vamos seguir então. Com a sua experiência, quer falar, deputado? Não. Foi? Agradeço. Vou aqui marcar o meu tempo, tá? Agradeço, Sabrina. Vou, a partir da fala da Sabrina, vou dialogar com ela e com vocês, todos e todas. Inicialmente com as crianças aqui presentes, vocês. Quando nós estamos na escola, na sala de aula, estamos no recreio, estamos no pátio, de início na escola, muitas das vezes, atualmente, acontece de todo dia
alguém ser escolhido, né, por alguns colegas, para que essa pessoa seja zoada, seja pilhada, seja escolhida para receber algumas brincadeiras, por vezes, nem um pouco agradáveis. Ou seja, quando essa agressividade, todo dia acontece isso. Todo dia essas pessoas são escolhidas para serem desrespeitadas. Essa violência emocional e, por vezes, essa violência física no corpo, levar soco, levar chute, alguém fica embaixo agachado, empurra o outro, a outra, ela cai, ou seja, pega no recreio o lanche, some material, some boné, amarra o tênis com cadarço. Todas essas violências, essas agressões, fala todo dia que do outro o cabelo não é bonito, que o tênis é velho, que a mãe e o pai é isso ou aquilo, fala mal da nossa casa, fala mal de nós todos. Toda essa violência, todo esse modo de ser, todo dia acontecendo, isso é bullying. É o bullying que vocês muito escutam. E a pessoa que sofre isso, o seu colega, a sua colega, não sabe lidar com isso. Isso é muito difícil, porque isso magoa, isso entristece. Isso faz com que a pessoa, no extremo, não queira ir à escola, que falte aula, que diz que está doente sem estar doente, que falta prova, que por vezes, até se machuca para não poder ir à escola. A perfeita desculpa, estou machucado. Esse machucar, essa dor, é preferível do que a dor maior de estar sendo todo dia humilhado na escola, pelos colegas, por estudantes de outras turmas, de outras séries, por mais comunidades. E essa situação todo dia de respeitar o colega, de respeitar, né, o outro, a outra pessoa, se essa pessoa, essa criança, esse colega, esse adolescente, não tem um canal de acolhimento, não tem um canal de escuta, não tem quem a proteja ou proteja, não tem quem em silêncio seja empático, seja acolhedor, seja amigo. Se não tem quem escute, se não existe quem ofereça um ombro amigo, CVV, 188, quem não existe isso, fica muito difícil para essa pessoa, essa criança, esse coleguinha que está no nosso lado, que vem com a gente de ônibus, que vem a pé, que vem de bicicleta, continuar indo à escola e continuar sendo feliz, e continuar sendo saudável, e continuar aprendendo. E quando não tem esse acolhimento, não tem quem a escute, a proteja, quando não tem um amigo, uma amiga, a pessoa fica muito fechada, muito triste. E se não tem essa fala, se não tem um espaço de ser ouvido, de se escutar em casa, ou com vizinhos de casa, fica muito difícil. Fica, por vezes, insustentável. E é muita dor. Uma dor emocional e, por vezes, física, muito forte. Que é difícil aguentar essa dor. E para dar conta disso,
para que essa dor desapareça, por vezes, esses nossos colegas escolhem, entre aspas, tem uma única opção possível de se machucar, de se violentar fisicamente. E, por vezes, chegar ao extremo de não mais querer viver. Porque viver a cada dia nessa situação de bullying, de humilhação, de violência, é muito difícil. Então, o que é que nós podemos fazer? O que a gente pode oferecer a esse nosso colega que todo dia está sendo humilhado na escola, em sala de aula? Escuta. Pode perguntar: como eu posso te ajudar? Somente perguntar isso. Como eu posso te ajudar? O que você está sentindo? Esses seus colegas só querem alguém que faça a ela essas duas perguntas. O que você está sentindo neste momento? E como eu posso te ajudar? Você não tem que fazer mais nada. Somente perguntar isso. E oferecer ao seu colega um tempo, um espaço de escuta dela falar. Falar o seu sentimento, a sua emoção, a sua tristeza, a sua revolta, a sua raiva, o seu desespero, o seu isolamento, o seu abandono. Somente falar. E você escutando em silêncio. Você não vai fazer nada. Não tem que fazer nada além disso. E depois que o seu colega falar tudo isso, você pode pensar com ela: vamos conversar com alguém na escola? Vamos conversar com aquele professor querido nosso? Vamos conversar com aquela diretora? Vamos conversar com aquela pessoa da cozinha que está na merenda? Vamos conversar com o porteiro, com o vigia? Vamos conversar com o inspetor? Com alguém? Vamos conversar com algum pai e mãe da escola? Somente vocês, crianças, adolescentes, somente perguntar isso ao seu colega, ao seu coleguinha: como eu posso te ajudar? E o que você está sentindo? Pronto. Para a pessoa se esvaziar, poder se sentir, poder ter alguém que ela se conecte, que ela possa confiar em você, para que ela não se sinta tão sozinha, tão sozinho, tão abandonado, tão triste, com tanto medo. Nesses 10 minutos iniciais, para vocês. Isso evita muita coisa. Isso está oferecendo afeto, está oferecendo carinho, está oferecendo amor, está oferecendo compaixão, está oferecendo ternura, está oferecendo amizade, está oferecendo abraço. Está com a pessoa. E quando acontece um evento extremo com alguém da escola, um estudante, uma estudante, aí eu peço licença às crianças, aos mais jovens, e vou dialogar agora mais com os adultos, os mais crescidos, com os professores, professoras, diretores, pais, mães responsáveis. Quando o extremo acontece na escola, o que é que eu faço? O que é que eu posso fazer? Ou que ações alguém pode fazer? Eu não devo falar sobre isso, eu tenho que abafar isso,
Tem que colocar isso embaixo do tapete? Não vão conseguir. Não vão conseguir, porque a gente não tem o poder de controlar a informação atualmente. A informação, enquanto controle, não nos pertence mais. Redes de estudantes, analógicas ou eletrônicas ou digitais, estão além da gente. A gente não controla. Vai gerar ruídos de informação. Vai ter um vazio que vai ser ocupado por outras falas, outras pessoas. Quando acontece um evento extremo, que foi uma consequência de uma ideação, uma ideia de, que depois houve um processo de planejamento, planejar uma ação, e depois tentar essa ação. Toda a crise, né, do comportamento suicida. E no extremo foi, infelizmente, tragicamente efetivado, consumado, o que na escola fazer? A equipe, pessoas da educação pedagógica e da saúde, pessoas preparadas, de imediato precisam ter uma ação direta, transparente, clara, honesta, com os pais da escola, com os responsáveis. Por vezes não é o pai biológico, a mãe biológica. É um avô, é um padrinho, é uma tia, é a madrinha, ou o irmão mais velho, a irmã mais velha. Adultos da idade. Então, ter uma conversa clara, honesta, transparente, sobre o que aconteceu. O que aconteceu dentro da escola, ou no entorno, ou fora dela, com um estudante da escola, que já é notícia dentro da escola. O que aconteceu? De igual modo, uma conversa com os pais dos estudantes e os responsáveis, que esse lugar ocupa. O que aconteceu? O que aconteceu de fato? Não é para dizer onde, como, quando. Dizer, compartilhar, comunicar o que aconteceu. Com protocolo, com passo a passo. Porque o pai e a mãe, o responsável, eles têm autonomia e liberdade de não querer comunicar isso para o seu filho, ou sua criança, seu adolescente. Eles têm autonomia disso, lógico. Não é a melhor ação. Porque quando uma família, depois de ter sido assistida coletivamente na escola, de forma responsável, protetiva, protocolar e adequada, é preparado, municiado, quando os pais responsáveis têm um espaço, um tempo de expressar como estão se sentindo, os seus medos, pavores, anseios, tabus, preconceitos, estigmas, desconhecimentos, equívocos. Quando o pai, a mãe, a pessoa tem esse espaço de partilha e escuta, é acolhido, vai ter uma condição melhor para que possa oferecer isso dentro de casa. Porque ele protege, ela protege. E o pai e a mãe não vai perguntar para sua criança, o seu adolescente, se ela já pensou em fazer isso, em agir isso. Não. Isso é um protocolo, outro espaço, mas esse pai, essa mãe, esse professor, professora, diretor, merendeira, segurança interna, externa, pode muito bem perguntar a esse estudante o que ele está sentindo,
o que ele está pensando, o que está acontecendo dentro dele e dentro dela. Não falar do extremo, sino partir da pessoa. Mas vamos conversar sobre dores. Vamos expressar sofrimento. Promover a saúde a partir de uma escuta, uma fala, um acolhimento sobre emoções, sofrimentos. Você está triste, está com raiva, está com medo, está apavorado, está com pesadelo, está com insônia, está sem fome. Pode falar emoção, sentimentos, sofrimento humano. Escolas, professores, decisões escolares, o que nos diz a ciência, a literatura, né, por projetos, práticas, ações, é evitar, calar, silenciar esse tema e o evento crítico é altamente danoso, porque a pessoa aprende que ela vivencia um espaço que falar de emoção, falar de sentimento, demonstrar fragilidades, vulnerabilidades, necessidade de abraço, pertencimento, é proibido, não é acolhido, é censurado, é excluído, é taxado, é diminuído. Não. Esse espaço da escola, esse espaço que os pais responsáveis foram de início preparados amorosamente, afetivamente, pela ciência. De igual modo, todo o corpo funcional da escola, pedagógico, técnico, docente. Depois disso tudo, um espaço que todos vão saber que aqui eu posso demonstrar as minhas vulnerabilidades, os meus medos, as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, para poder também expressar as minhas potências, as minhas fortalezas, as minhas virtualidades, as minhas emergências de força. Então, esse tema não pode ser, não deve ser, em nenhum momento, tabu. Não se pode gerar preconceitos por estigmas. É preciso ser responsável, responsível, adulto, maduro, pedagógico, protetivo com nossas crianças, com nossos adolescentes, com os nossos adultos do EJA, inclusive, especialmente, da turno noturno. Proteção dentro de casa, na escola e na comunidade. Agradeço, tá? Obrigada, tá? A doutora Cecília tem uma pergunta? Sim. Sim, sim, para a gente poder concluir. Tá bom. Pode, claro. Eu só queria trazer um olhar, né, de uma médica que falo muito para os adolescentes. Então, essa parte da gente falar sobre sentimentos, né, que a nossa colega falou, do Jax, da gente olhar os amigos que estão com a gente na escola. Mas eu vim trazer dados também científicos do que são os fatores que mais levam a autolesões. Então, o bullying e o cyberbullying, eles são de cara, todo mundo, né, a gente conhece. Então, que vocês sejam nas escolas de vocês agentes que trabalhem sobre isso, né? Levem isso para a direção. A maioria das escolas hoje já vem trabalhando isso, mas vocês, como alunos, também terem núcleos disso dentro da escola. Mas, além disso, todas as experiências adversas na infância e na adolescência, elas são fatores de risco para autolesões e até ideações suicidas. Então, a gente tem um grande e forte combate ao abuso infantil. Então, a violência sexual, violência psicológica e negligência. Então, crianças e adolescentes que sofrem isso, elas estão escalonadas a cometerem autolesão e ideação suicida muito mais. Então, é algo que a gente tem que ir na prevenção do que causa essa depressão, que causa o cutting e que causa a ideação suicida.
Você ter pais em casa que têm doenças psiquiátricas também é um fator de risco, né? Uma mãe com bipolaridade ou com depressão. E você tem em casa pais que se envolvam com álcool ou com drogas. Então, todo esse olhar é o mundo da criança e do adolescente. Então, nós, pediatras e ebiatras, médicos de adolescente, a gente tem muito esse olhar. Então, a unidade de saúde perto da casa de vocês é um lugar para vocês serem acolhidos também, assim como a escola. São os dois lugares que vocês têm para falar. Às vezes, na escola, vocês não... eu tenho os meus amigos perto, eu não me sinto tão à vontade. Na unidade básica de saúde, tem profissionais capacitados também para acolher quem está sofrendo. Então, a gente tem que ir na prevenção. Eu sempre falo, né, eu não, os cientistas, tá, gente? Eu só trago a fala deles. O trauma não é necessariamente a experiência adversa sozinha, porque a experiência adversa, muitas vezes, ela ocorre. O trauma é quando ele não é visto no seu sentimento. Então, eu dou sempre o exemplo de duas crianças que são abusadas sexualmente. Uma chega e fala, mamãe, fui abusada, vovô, isso. Que isso, besteira, seu avô. Vai lá na casa dele, hoje você vai ficar com ele mesmo. E a outra fala, mamãe, fui abusada pelo meu avô. Acabou, tirou, não vai encontrar mais o avô, vai na justiça e segue todo o protocolo para proteger, leva no médico, no psicólogo. Aquela criança que foi acolhida na sua dor, mesmo passando o mesmo abuso, ela dificilmente gera o mesmo trauma que a outra, que nem é vista. Um dos casos que a gente pega muito no consultório médico, nos ambulatórios, de crianças que se cortam, é muito quando ela não se enxerga com um alto valor. Então, quando ela descobre a sexualidade dela e, de repente, é contra a sexualidade que os pais gostariam que fosse, ou qualquer outra alteração dela que ela passa sofrimento e que ela não é vista. Nós somos seres humanos mamíferos e nós vivemos em conexão. Nós precisamos de conexão para sobreviver. Então, essa parte de conexão, vocês podem espalhar, a gente pode trabalhar isso de diversas formas, inclusive na escola de vocês e nos grupos da sociedade. Obrigada. Obrigada, tá? Bom, esse tema ele é muito denso, ele não se esgota. Provavelmente a gente vai ter que fazer uns 10 eventos desse ano que vem, né, deputado? Já vou colocar na sua agenda para a gente poder fazer. E, dando seguimento, eu quero convidar aqui o senhor Douglas Gonzaga, para a apresentação do projeto HELP. Bom dia a todos. Bom dia a todos na mesa. Bom dia, deputado Libron. O projeto HELP, nós temos um vídeo que vai facilitar e adiantar a explicação sobre o projeto HELP, né, que tem feito um trabalho fundamental de apoio às pessoas da sociedade, comunidades. Sabe me dizer se está pronto? O vídeo? Só pedir, pode colocar o vídeo, por favor. Sempre há uma saída. Você vai esperar. Você é maior que sua dor. Esse problema não te define. E as melhores virão. Chamo o HELP. Não te julgo, te ajudo. Porque o HELP existe para preservar a vida através da prevenção e motivação. Trabalhamos incansavelmente para acolher e ajudar as pessoas a superarem seus traumas, medos e a vencerem todos os problemas de âmbito psicológico ou emocional. Com o lema Não te julgo, te ajudo, promovemos uma escuta qualificada e a propagação da inteligência emocional. Nossos voluntários são exemplos vivos de que é possível superar e transformar tudo. O projeto HELP está presente em todo o Brasil e ao redor do mundo através das suas mais diversas ações, como a distribuição das cartas com frases de superação, cantinho do desabafo, palestras em escolas e empresas,
grandes eventos de conscientização e mobilizações nacionais de valorização à vida em praças, passarelas, viadutos, pontes e sinais de trânsito. Buscamos mostrar o real valor de cada jovem, provando que eles não estão sozinhos. Afinal, pedir um help não é sinal de fraqueza. Por isso, estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, através da nossa central de atendimento no WhatsApp. Você também pode nos encontrar nas nossas redes sociais. Precisando de ajuda? Chama o Help! O projeto Help, ele tem esse desejo de ajudar as pessoas. Quando nós falamos, não te julgo, mas te ajudo, é porque muitas pessoas, como foi falado, né, tem aquele medo de desabafar, de falar do que está acontecendo, com medo do julgamento. Eu sofri bullying na escola, muitas decisões na minha vida, não consegui tomar por conta do trauma do bullying que eu enfrentei, tanto dentro da minha casa, com as diferenças do lar, e também dentro da escola. Mas através do projeto Help, eu consegui superar, fui ajudado. Hoje estou há 11 anos que eu venci, né? Não pensava em ser uma pessoa formada, estudar ou ser alguém na vida. Não tinha expectativa por conta que eu me sentia inferior. Mas o projeto Help me ajudou. Hoje nós levamos superação. Todos os voluntários do projeto Help superaram. Então, eu peço por favor que os voluntários fiquem de pé para mostrá-los. Nós temos também aqui a presença da Diele e também da psicóloga Natasha, que compõem hoje o projeto Help, né? Foram ajudadas também pelo projeto Help e hoje elas estão aqui, né? Nós também temos fotos sobre o nosso trabalho que realizamos no Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro, no estado, nós alcançamos mais de 30 mil alunos nas escolas, que nós realizamos ações sociais, palestras, né, atendemos também os alunos em suas casas, buscamos colocá-los em projetos sociais para eles se ocuparem também e às vezes aquele desafio que ele está enfrentando superar. Realizamos também o Não Só em Setembro, que é o lema que nós carregamos, que superação e saúde mental deve ser falado o ano todo, não somente no mês de setembro, mas em todos os momentos, como Cantinho do Desabafo, promovendo um cantinho de escuta acolhedora, sem o medo de ser julgado, e também a ação delivery, né, que nós levamos também, nós sabemos da dificuldade dos motoboys, viram as noites trabalhando para ganhar o seu salário, nós também levamos a ele mensagens, palestras também, Tatame da Vida, Batalhas de Pensamento, o Bullying, Cyberbullying, nós levamos também a palestra Decida Cuidar de Você, nós também levamos aos professores a palestra Sala Adoecida, onde nós levamos a valorização de cada professor, de cada profissional, que muitas das vezes, pelos desafios escolares, pelo desafio pessoal, deixam de ter aquele ânimo para a sua vocação. Então nós buscamos mostrar para eles a sua valorização, a pessoa importante que cada profissional é. E o projeto Help está disponível 24 horas por dia nas plataformas de atendimento online, tanto no Instagram, Facebook e também via WhatsApp. Eu queria convidar a Natasha e a Diele para falar rapidinho sobre como elas foram ajudadas. Bom dia a todos. Eu passei por situações de abuso na minha infância e isso acarretou em mim uma dor muito grande. E foi quando eu recorri à autolesão como uma forma de aliviar aquele sofrimento, né? Mas por alguns minutos até resolvia, que eu esquecia aquela dor que eu sentia dentro, sentindo a dor de fora. Só que era só por alguns minutos, porque depois aquela dor voltava e voltava muito pior. Eu achava que a única solução para mim era de vez acabar com a minha vida. Foi quando eu conheci, através das redes sociais, o projeto Help.
E assim, com o lema, literalmente, não te julgo, te ajudo, eu fui acolhida. Eu encontrei pessoas que acreditaram em mim de verdade. E assim, eles me mostraram que eu não tinha como voltar no meu passado, consertar as dores que me foram acontecidas, mas eu podia sim ter uma vida de superação. E hoje eu estou aqui para provar que depressão não é frescura e que tem sim uma saída. E que a gente pode sim superar todas as dores que o nosso passado nos trouxe. E a mesma ajuda que eu recebi um dia, a gente está aqui disponível para trazer para vocês. Bom dia a todos. Antes de conhecer o Projeto HELP, eu sofri abuso e no decorrer da minha infância eu não soube lidar com isso. Então, eu me automutilava, eu sofri com a depressão, com a ansiedade por 15 anos. E eu tentei o suicídio 56 vezes, na tentativa de curar a dor que eu sentia. E quando eu conheci o Projeto HELP, eles me acolheram e me mostraram que eu não precisaria dar um ponto final na minha vida. E mesmo estudando, que eu entrei na faculdade para conseguir me entender, eu sofria com isso, eu sofria com a depressão. Então, quando eu cheguei no Projeto HELP, eles me acolheram e me mostraram que a vida poderia ser colorida, porque eu estava vendo tudo cinza, tudo preto e branco. E hoje eu sou formada, eu sou psicóloga, e hoje eu ajudo no projeto como integrante. E se você precisa de ajuda, você também pode contar com o Projeto HELP. Nós estamos também disponível, né, nas plataformas e pessoalmente é só você nos procurar que a gente está à disposição. Agradeço a todos, tá? Agradeço o deputado Daniel Liberon pela oportunidade, pelo convite, tá? E uma salva de palmas para esse evento maravilhoso. Muito obrigada, tá, Douglas, pela participação, pela parceria. E a gente está encaminhando aqui já para o final, mas antes do encerramento, eu quero chamar aqui o senhor Carlos César Júnior, que é o chefe de gabinete, e do vereador Jorge Maclin, do município de Bom Jardim, porque ele tem uma moção para ser entregue para o nosso nobre deputado. Pode subir ali aí por trás, isso tem uma escada. Está aberto lá? Não? Tem que dar a volta. Pede para ele entrar por aqui, ó. Vou falar. Não. Estou recebendo a informação aqui que ele é pai de uma PJ. Cadê a PJ? Pode vir. Maria Isabel, é isso? Da 16ª edição. Uma salva de palmas para ela. Pode ir lá, Maria. Vai por aqui, ó. Para ela poder sair na foto. É isso. Assim. Eu havia preparado um breve discurso, né? Quero aqui cumprimentar todas as autoridades presentes. Hoje tenho a honra de estar representando o vereador Jorge Maclin, de Bom Jardim, na entrega desta moção de aplauso ao nosso deputado estadual Daniel. Esta homenagem reconhece o seu trabalho aqui na LERJ, o seu compromisso com o parlamentar e juvenis e a forma humanizada com que conduz o seu mandato. A sua atuação aproxima o poder público das pessoas e incentiva os jovens a acreditarem
no papel que podem assumir na política. E em nome do vereador Jorge Macrim, do município de Bom Jardim, deixo aqui o nosso agradecimento e respeito e o muito obrigado. E gostaria de acrescentar algo que não entrou nesse discurso, é que eu vivi isso dentro da minha casa com a Maria Isabel. E só quem vive e passa por esse tipo de situação sabe que muitas das vezes isso não é uma frescura, não é algo que o jovem quer para a vida dela. E por isso, quando a gente veio a definir essa moção de aplauso junto ao deputado, foi porque a Maria Isabel, a partir do momento em que ela se candidatou a parlamentar juvenil, a gente viu na vida dela a chave virando. O medo de falar, o medo de se expressar, o medo de muitas situações que a gente vivia, que a gente saía para trabalhar muitas das vezes e a gente não sabia se ia chegar em casa e ia ter uma notícia triste de não encontrar a minha filha. E assim, eu digo para as pessoas com propriedade, falo, tente conversar, tente estar disposto a ajudar. A gente trata no mandato, lá em Bom Jardim, a gente fala muito sobre isso. Porque muitas das vezes a população ela não quer pedir, ela quer ser ouvida. E assim também são os nossos jovens. Porque só eu sei o que eu passei vendo a minha filha se trancando, vendo ela se distanciando do mundo. E essa oportunidade que ela teve através do Parlamento Juvenil, a vida dela mudou. E mudou, graças a Deus, para muito melhor. Então, assim como neste momento, como um pai, eu só tenho a render gratidão a toda a equipe que apoiou, que ajudou, que incentivou, aos colegas. E eu vi que, através desse trabalho, muitos jovens têm uma definição de identidade e muda a coisa. E isso fortaleceu muito, não só a ela, mas também a nossa família. Então, eu só tenho a agradecer muito a todos e na forma aqui desse singelo cumprimento ao deputado, meus parabéns a toda a equipe do Parlamento Juvenil. Surpresa sempre acontece, né? Eu quero aqui agradecer essa moção de aplausos. Na verdade, ela não é para mim, né? Ela é para toda a equipe, para todos que se envolvem de uma forma humanizada, o trabalho que construímos. Na verdade, eu falo que o jovem, ele é uma semente, não é de um futuro, é de um presente, porque o futuro já é o nosso presente. E os jovens, ele não é mais o futuro, ele já é o presente. E no Parlamento Juvenil, nós procuramos mostrar isso, para que venha somar na sua família, na sua casa, na sociedade, na sua carreira. Então eu quero aqui, através dessa oportunidade, agradecer ao vereador Jorge por esta moção. Estarei colocando lá no meu gabinete com o maior prazer. Estarei visitando os municípios e lá pode ter certeza que eu estarei visitando sim Bom Jardim, porque a nossa van itinerante percorre os 92 municípios. Minha esposa está ali, eu tirei carteira D, eu dirijo a minha van, eu vou nos municípios visitar, porque alguns não conseguem chegar na capital até o gabinete, mas o gabinete vai até os municípios. E até a gente conversando sobre isso, aonde eu vou, o esporte que eu pratico, tudo que eu faço, minha esposa sempre faz junto, ela sempre está me acompanhando.
E agora, recentemente, eu estava falando ali com as doutoras, os professores e professoras, que hoje na sociedade se fala muito sobre crianças atípicas e esquece das suas mães, esquece das suas famílias, que também requer um cuidado. E ela foi uma das idealizadoras da rede Humanize e Acolhe, onde acolhe essas mães, dando orientação, dando valorização, mostrando também que elas precisam se cuidar para cuidar dos seus filhos. E isso tem sido muito importante no nosso mandato e na sociedade. Isso é acrescentar, isso é agregar na vida do próximo. E volto a repetir, fazer o bem a alguém é você fazer um bem a si mesmo. Deus abençoe a todos. Bom, depois dessa homenagem, né, tão bonita, né? Muito obrigada, uma surpresa boa. Parabéns à nossa PJ também. E a gente está aqui encerrando, todo mundo recebeu aí parece um leque, isso chama Ventarola. Receberam? Quem não tem? Gente, cadê o pessoal da Ventarola? Tem aí? Cadê a mesa? A mesa não recebeu. A mesa, cadê a Ventarola de todos? Camila, Natan, alguém? Nós vamos agora encerrar com uma música e eu quero todo mundo abanando agora a Ventarola. Para ficar bem bonito, tá? A gente está na TV Alerj, ó. Isso depois vai ficar gravado lá no YouTube da TV Alerj, para quem quiser ter acesso a todo esse evento aqui, tá, meninas? Vou mandar as fotos, tá? Para todos, mas tem o vídeo também. Tá. A tia Suzy está dizendo que os PJs e o Juventude Librelon não é para ir embora quando encerrar o evento, é para procurar ela ali. Você vai levar todo mundo para almoçar, Suzy? Vai levar todo mundo para almoçar? Não, eu não, ele. A Semana Parlamentar Juvenil é só para as próximas edições. Tá vendo o material, Hugo? Tá entregando já? A gente vai fazer alguma mobilização, Ana? Como é que vai fazer? Vai. Eu falei com o Anderson, né, da SEDU, que as escolas têm horário, tem questão de autorização, mas sim. Parlamento Juvenil, Juventude Librelon e HELP, nós vamos fazer uma mobilização aqui no entorno do Palácio. Quem quiser participar, tá convidado, para a gente poder entregar os panfletos que tem as informações sobre o Basta. A gente vai fazer aqui no semáforo, na frente da Assembleia, e aqui na Praça 15, o panfleto de conscientização. Existem muitas pessoas passando aqui, vindo do metrô para a Barca, para atravessar, então a gente vai fazer ali, em poucos minutos, alguma mobilização para contribuir com o nosso próximo. A gente não sabe o que essas pessoas estão passando, o que elas estão vivenciando, mas se a gente tem a oportunidade de fazer o bem, então não vamos contar a distância e nem olhar a dificuldade. Alguma coisa a mais? Não, só o almoço, né, que o deputado vai pagar. Então, viu, gente? Está todo mundo convidado. Eu pago. A Ana me dá o cartão. Vamos, então? Então, vamos. Cadê a música, DJ? Cadê? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz.